Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo nosso do Virando as Páginas. Como eu disse a vocês todos, né? Esse período aí eu vou estar falando sobre romances de Mark Twain, principalmente os principais romances infanto-juvenis de Mark Twain. E depois a gente pode falar de coisas mais densas que ele criou, inclusive a sua autobiografia, que eu acho espetacular. Porém, o que eu vim trazer para vocês foi nada mais nada menos os livros ou os personagens que fizeram com que Mark Twain fosse conhecido mundialmente falando. Tem curiosidades maravilhosas com relação ao Sr. Samuel Langdon Clemens, que é o nome do Mark Twain. Na verdade, o pseudônimo do Mark Twain só vai existir a partir do momento em que ele começa a escrever para um jornal, se eu não estou enganado, na Virgínia. E a partir daí ele vai usar o nome de Mark Twain, inclusive sendo não apenas um grande romancista, mas também um zoador, né? Um humorista espetacular, de uma consciência maravilhosa, de uma vida cheia de altos e baixos. A gente vai estar falando um pouco sobre isso. O Mark Twain nasceu em 1835 no Mississippi e vai morrer em 1910 em Connecticut. O que isso tem a ver para todos nós? Primeiramente, logo de cara, você precisa saber que o Mark Twain viveu os períodos da corrida do ouro, da febre do ouro norte-americana na década de 40 do século XVIII, e na década de 60 do mesmo século ele vai viver a Guerra de Secessão. De alguma forma, ele também acaba por viver toda aquela crise norte-americana na sua fundação pós-guerra civil, mas principalmente os debates muito fortes e muito ácidos acerca da loucura, da violência que é a prática da escravidão. Então, o que eu posso falar do Mark Twain? Algumas curiosidades que eu acho extremamente interessantes. Eu acabei de dizer para você que ele nasceu em Mississippi, e no Mississippi passa um dos rios mais importantes dos Estados Unidos, que é o próprio rio Mississippi. Ele vai poder então conhecer toda a conjectura desse rio. Ele vai ser tipógrafo, também vai ser manejador e navegador dessas embarcações. Ele vai trabalhar também como minerador de prata, vai ter também algumas ações muito ligadas ao estudo do rio Mississippi. Isso é muito importante porque boa parte das obras dele passam tendo como pano de fundo o próprio rio Mississippi. Se você não sabe, o rio Mississippi ele é enorme, ele começa lá no sul dos Estados Unidos, sobe aqui aquela área setentrional norte-americana e vai chegar quase lá no Canadá, se é que não chega. No mapa eu dei uma olhada, eu acho que não chegava não, se é que não chega posteriormente à fronteira canadense, tá certo? Uma das outras questões que eu acho interessante para a gente conversar um pouquinho é que essa visão da cultura ribeirinha, das cidades próximas ao Mississippi, vão fazer parte de estudos que ele vai estar implementando e que geraram inclusive pautas realmente para as universidades de análises sociológicas da sociedade norte-americana à beira do rio Mississippi. Se você não sabe que navios ou que barcos, grandes barcos eram esses, aqueles enormes a vapor que tinham duas grandes rodas propulsoras que acabavam passando, rodando o tempo todo, e ele vai trabalhar nisso direto. Isso faz com que, obviamente, ele tenha uma relação muito forte com esse tipo de trabalho e também traga isso para dentro das suas obras. Uma outra questão que eu acho muito legal, né? Ele nasceu na cidade de Hannibal, o lugarejo de Hannibal. Esse lugarejo de Hannibal vai ser o espelho prático de São Petersburgo, que é o lugarejo onde os personagens das aventuras, tanto de Tom Sawyer como do Huckleberry, o Huck Finn, né? Eles vão estar ali presentes, tá certo? Antes disso, você tem que entender que todos esses personagens, todas as participações que eles estão, cada um deles, eles estão muito interligados aos amiguinhos que o Mark Twain teve na infância, já que ele espelha a cidade de Hannibal, no Mississippi, a essa cidade idealizada de São Petersburgo.
também os seus personagens terão esta situação toda, né? A semelhança muito grande. A gente vai falar um pouquinho sobre estas questões. Algumas outras curiosidades que eu achei interessante. O Mark Twain, ele era muito amigo de Tesla. Sim, o grande cara que trabalhou em cima da descoberta e da produção da eletricidade, né? E também Thomas Edison, aquele que inventou a lâmpada. E o Thomas Edison vai nos deixar um legado. Primeiro, Thomas Edison era um inventor contumaz e depois começou a ser empreendedor de muita coisa, né? Então, se você não sabe, o Thomas Edison, ele inventou o avô dos pneus de borracha, né? Ele traz o primeiro pneu de borracha mesmo para dentro do mercado automobilístico. Ele investia em ações, investia em invenções, trabalhou a topografia móvel, que depois veio a ser a máquina de datilografar, trabalhou as questões de fotografia, e aí ele vai fundar mais à frente um estúdio chamado Estúdios Edison. E ali ele praticava a produção de filmes, ou então mini-filmes baseados em contos e romances de época. Passou lá por esse estúdio dele. Frankenstein, Os Três Mosqueteiros, A Gata Borralheira e por aí vai até aqui. Uma das obras mais conhecidas do nosso querido Mark Twain, O Príncipe e o Mendigo, foram projetadas pelo Thomas Edison para que viesse a acontecer no cinema. E é por conta disso que você está vendo agora um vídeo onde aparece aquele ser muito pitoresco, com cabelos brancos, bigode também branco e muito grande também, e você tem aquele terninho meio que de algodão branco dentro do Mississippi, conversando com as suas filhas, tomando seu café, tomando seu chá, tá? O Mark Twain tem uma outra questão interessantíssima e que me parece uma das mais importantes. Ele foi sim o pai do stand-up, é isto mesmo, ele foi o pai do stand-up que nós hoje temos em nossas mãos. Isso porque algumas coisas facilitaram ao Mark Twain, porque ele falava inglês, e ele vai aproveitar muito a época vitoriana, não somente no campo da literatura, mas na própria estrutura geopolítica de época, porque a época vitoriana ela quase que empreendeu o inglês em vários continentes. E o Mark Twain tem um problema. Ao mesmo tempo que ele ganhava muito dinheiro, e ganhou muito dinheiro com essas apresentações, essas falas, porque ele era um grande contador de história e ele era um irônico e muito engraçado, o Mark Twain ele acaba por ganhar muita grana. E nesse sentido ele começa a aplicar o seu dinheiro em vários eventos, em vários projetos, quase todos eles dando nágua. Então, o que vai acontecer? Ele acaba tendo que tomar uma decisão. Ele vai pagar todas as suas dívidas centavo por centavo. Existe uma obra muito interessante do Mark Twain, que são a sua autobiografia. Ali você vai enxergar um pouquinho a característica do Twain em se ver como um ser relacional. E tem uma obra em inglês, The Chasing the Last Laugh, A Procura da Última Gargalhada, do Richard Sachs. Você consegue isso em e-book. Eu não tenho esse livro editado em português, não. E esse cara, o Richard Sachs, ele vai fazer todo o enredo histórico desta busca do Mark Twain em recuperar as suas riquezas e pagar suas dívidas. E o que ele fez? Ele começou a se fazer apto a falar e conversar e contar histórias e piadas no mundo todo. Então esse cara vai visitar as cidades de interior nos Estados Unidos, ele vai ao México, depois ele vai a Israel, depois ele vai às Índias, vai para a Europa e por aí vai, Paquistão, Birmânia. O cara conseguiu ganhar o dinheiro todo que ele perdeu, tão somente pela sua forma de falar, que era apaixonante. E quero lembrar a vocês, né? Naquela época não tinha microfone, então ele sentava no meio dos teatros, as pessoas faziam um silêncio sepulcral, que logo depois era rompido com gargalhadas e com tudo aquilo que o Mark Twain tinha de melhor. A própria figura dele era uma figura que o aproximava exatamente dessa questão do bufão, sem que ele o fosse. Ele não era bufão.
Depois, deixar isso muito claro. Existe, e aí eu quero indicar para você, pai e mãe, como é que você vai ler os trabalhos do Mark Twain para o seu filho. Sim, a primeira vez que eu li As Aventuras de Mark Twain eu tinha 13 anos. Depois eu li As Aventuras de Huckleberry Finn, logo depois mesmo, e as viagens do Tom Sawyer. E Tom Sawyer Detetive eu li já também naquele mesmo período. A maioria desses livros, se eu não estou enganado, eram lá da Martins Fontes. Eu não me lembro agora, mas adoráveis livros, inclusive o da aventura, As Aventuras de Mark Twain. E você tem um daqueles barcos rotores a vapor que se engravam lá pelo Mississippi, tá certo? Quando você vai falar, pai, com seus filhos, primeiro, existe aqui hoje uma espécie de visão errada com relação ao Mark Twain, até de uma forma mais injusta ainda do que, por exemplo, para com Monteiro Lobato, né? Aquela questão do racismo. Os livros dele realmente trazem terminologias racistas, mas isso não quer dizer que ele fosse racista. Ele está vivendo o século XIX, ele é um homem completamente contra a escravidão, ele é um abolicionista nato, e ele tinha uma noção muito clara, tanto que as suas maiores relações se deram com o norte dos Estados Unidos e não com o sul. Ele tinha uma noção muito clara de quão injustiças eram praticadas a partir das questões relativas à escravidão, e ele traz esse retrato um pouquinho nos seus livros, até porque ele é um autor realista. Apesar de idealizar todos os contos e os romances infanto-juvenis, ele não esquece do realismo de época, quer dizer, ele não esquece das relações que ele possuía para com a terra e para com todos aqueles costumes que ali estavam, né? Essas injustiças e justiças. Mas o prático e o mais belo nessa questão do Mark Twain é que o Huckleberry Finn, por exemplo, ele é amigo do Tom Sawyer. O Tom Sawyer é um órfão que acaba sendo adotado pela tia Polly, tem o seu meio-irmão Sid, e ali conhece o Huckleberry Finn. Tem a Beck como uma amada que lhe aparece de repente, o Ben, tem alguns personagens enigmáticos, como por exemplo o Matt e o Índio Joe, que vai ter uma história interessante aí dentro. Não vou falar para não dar nenhum spoiler para você, né, para dar chance de você ler. Então, quando você for ler, pai, esse livro, você vai conversando com o seu filho, e aquilo que pode lhe parecer agressivo, explique a situação. E vai desenvolvendo a obra com o seu filho de forma bastante leve, para que ele possa compreender as leituras, que são muito boas, eu gostei muito delas, e que ao mesmo tempo você alerta, obviamente, todo o risco e toda a questão da escravidão e do preconceito racial, né? Óbvio, ele está vivendo no Mississippi do século XIX, entre a primeira e segunda metade daquele século. Grandes instâncias, é óbvio que ele esteve de frente, de cara, com tudo aquilo que há de pior da cultura escravagista, tá? Mark Twain, então, só para que vocês tenham noção, esta obra, quando ele escreve as datas de cada uma delas, ele vai escrever uma em 1896 ou 86, não me lembro, e logo 10 anos depois ele vai trazer o Huckleberry Finn. Aliás, uma questão que eu queria deixar como crítica às editoras atualmente. No passado, eles, quando traziam todas as estruturas relativas aqui no verso da folha, né, quando ele vai trazer para a gente todo o projeto editorial e toda a história do livro, eles não estão mais colocando as datas de edição inicial dessas obras, e isso acaba prejudicando a gente, né? Então eu acho que era legal sempre colocar essas situações todas, sempre levantar essas questões todas, porque isso nos facilita muito. Sei que a primeira obra é As Aventuras do Mark Twain, depois você tem Tom Sawyer e Tom Sawyer Detetive, e logo depois você vem com As Aventuras do Huckleberry Finn, que alcançaram o mundo. Só para que você tenha noção, existe lá no Huckleberry Finn, existem 2 relatos que estão aqui no livro da Zaha, do Kassaak, sobre 2 potentes escritores. O Ernest Hemingway, ele fala que este livro é o melhor livro que já tivemos, não havia nada antes, não houve nada tão bom depois. E o Jorge Luis Borges,
o nosso editor, o nosso escritor colombiano, ele diz que o livro não é burlesco nem trágico, é simplesmente um livro feliz. Eu poderia trazer isso também para a mesma ideia das aventuras do Tom Sawyer. Tom Sawyer é um garoto de 10, 12 anos, muito inteligente, muito capaz, muito afeto a trazer aquelas bagunças infantis, a tagarelice do adolescente, mas ele é perspicaz demais e muito inteligente. Se eu pudesse levantar um dos trechos mais engraçados da obra, é quando a sua tia Polly solicita a ele que ele pintasse a grade de branco. E vale a pena você ver como o garoto é esperto e como ele é bem traquina. Tá? Era aquele tipo do garoto bagunceiro, o tipo do garoto que está disposto sempre a trabalhar pelo bem, mas nem por isso é um santinho. Diferente, por exemplo, do seu irmão Sid, que é mais um bobalhão do meio da casa. A Mary, que é sua prima, também sempre ajustando, sempre amiga, mas a obra ela tem um contexto de uma cebolinha que não termina de trazer para nós em cada uma das traquinagens ou das aventuras do Mark Twain, vem trazendo curiosidade do que vai acontecer depois com seu personagem Tom Sawyer. Ele faz uma construção muito interessante e uma leitura que é bastante importante para os nossos dias tão de disruptura, de tanta violência. Você vai ter um assassinato dentro do livro, mas você vai ter, acima de tudo, as questões da inocência, os enigmas a serem descobertos, o contexto de família, o contexto da amizade que supera as diferenças, a ética de desvendar um crime e de se colocar em risco por conta disso, todo esse projeto que vai ser considerado às mãos do nosso querido Mark Twain, pelas suas idealizações, eles estão espelhados já lá atrás, quando ele já começava a fazer grandes contos e ao mesmo tempo grandes narrativas engraçadas dentro da cidade de Virgínia, norte dos Estados Unidos. Esses aspectos todos são considerados para mim um dos mais importantes para tentar traduzir quem é o Mark Twain. Mark Twain é definitivamente, se não o pai da literatura norte-americana, um dos homens mais proeminentes dessa mesma literatura, sem esgarçá-la. Você não tem ali aquela coisa do ufanismo norte-americano. Você tem o realismo clássico que coloca tanto Tom Sawyer como Huckleberry Finn como elementos bem basilares da sociedade norte-americana do século XIX. E principalmente das crianças e daqueles desafios que eles são obrigados a passar. Ele não esconde o puritanismo norte-americano do século XIX, a questão da igreja como centro da cidade, as formas como são tratados os aspectos jurídicos daquelas cidades de época, que também vão acontecer tanto na obra do Mark Twain como das aventuras do Tom Sawyer, como aqui em Tom Sawyer Detetive. Você vai ter espelhamentos dos juízes e como se era tratado a justiça naqueles, digamos assim, daquelas instâncias, aqueles lugarejos tão distantes da capital norte-americana, Washington, e das grandes cidades que ainda estavam por crescer, como Nova York. Tá? Proponho a você, leia bastante com o seu filho Mark Twain, leia bastante essas 3 obras que eu vou estar falando. Eu não posso, sinceramente, desenvolver muito o que está acontecendo. Há uma questão no cemitério que é enigmática, essa questão, por exemplo, da porteira e da pintura das cercas, as aventuras que se dão no rio Mississippi, as ilhas que existem dentro desse rio, as grutas, as investigações, os romances, os amores infantis e a forma pedagógica, ou como trabalhavam os professores de época, com surra e com palmatória. Faz parte. Vale a pena. Não deixe de curtir o nosso canal, não deixe de participar conosco no Virando a Páginas. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom. Virando as Páginas, não esqueça, eu estou lá no Ramble, tá bom? Também estou lá e te espero por lá também. Até mais, vou estar então trazendo para vocês este livro aqui
e este livro aqui, e O Cidadão da Buzina, que me deixa tão feliz na hora que eu estou terminando o meu vídeo. É um problema de quem faz as gravações em casa. Até mais, gente. Até a próxima.